Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do professor. Bom, ontem os Estados Unidos deu uma notícia de que está prestes a acontecer a invasão da Ucrânia, que a Rússia pretende invadir a Ucrânia a qualquer momento. Eu já tinha feito um vídeo para explicar o contexto desse conflito, então não vou me basear nesse contexto, mas eu vou explicar para vocês o que pode acontecer caso essa invasão venha, a realmente se tornar realidade. Se eu gostei é muito importante, então apoie esse conteúdo deixando o gostei aí. E hoje eu vou tentar explicar um pouco para vocês da situação do mundo, Bom, primeira coisa que vocês têm que saber é que, tipo assim, os Estados Unidos nos últimos 10 anos teve vários governos que foram complicados para sua imagem internacional, e isso cedeu bastante o poder que os Estados Unidos exerce sobre o mundo, Então, na década de 90, os Estados Unidos era, tipo, hegemônico, porque antes da década de 90 ele tinha que disputar isso com a Rússia, que na época era a União Soviética, depois aí ficou só os Estados Unidos, até 2010. Só que a partir de 2010 a gente teve vários governos, que foram muito fracos, principalmente o governo do Donald Trump. E eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Bom, então vamos lá. O Trump, ele meio que virou as costas pros aliados que ele tem na Europa. E a Turquia, ela faz parte da OTAN e ela entrou em várias tretas na Síria e os Estados Unidos não apoiou a Turquia diretamente. Tipo, o apoio dos Estados Unidos é aquele apoio sombrio, é aquele cara que chega e joga um monte de arma pros caras e pronto, acabou. Então, os Estados Unidos meio que deu as costas pros aliados várias vezes. O Trump disse várias vezes que não ia se meter em guerras que a Europa se envolvesse, e isso fez com que acabasse muito com a credibilidade dos Estados Unidos perante a sua aliança militar. E, bom, uma coisa que aconteceu em 1990 foi o fim da União Soviética. No final da União Soviética, a Alemanha, ela, que era dividida em duas, ela acabou se unindo em uma só. E os Estados Unidos prometeu para a Rússia, nessa época, ênfase que ele prometeu verbalmente, não prometeu escrito. Prometeu para a Rússia que a OTAN, que era a aliança que foi criada pelos países do Atlântico Norte para lutar contra a Rússia, caso rolasse uma guerra, ela não iria se expandir para cá, para os países bálticos, que são esses países aqui que estão mais próximos da Rússia. E isso foi... A Rússia pegou e falou, beleza, então, estamos saindo aí, falou aí, tirou os exércitos dali, beleza. Só que não fez diferença. Os Estados Unidos continuou expandindo para cá e continuou levando a OTAN para cada vez mais próximo da Rússia, chegando próximo à Ucrânia, E aí, chegando próximo à Ucrânia, a Rússia falou, mano, vai ter treta aqui, eu não quero que vocês façam isso, porque a gente tá aqui, a Moscou tá aqui, a Ucrânia tá aqui, os caras vão encher de míssil aqui, vai explodir nossa casa, e aí os Estados Unidos vai exercer muito poder sobre a Rússia. Mas aí é aquilo, Tava em direção a isso, a Rússia estava quieta até que os Estados Unidos mostrou fraqueza. E aonde foi que os Estados Unidos mostrou fraqueza? Foi no Mar do Sul da China. Inclusive, é o seguinte, aqui, nessa parte aqui de baixo, tá vendo? Aqui onde vai para baixo aqui, passa 90% do PIB mundial. O país que domina essa região aqui especificamente, ele controla o mundo inteiro. Se o país controla isso, ele pode causar uma crise econômica no Brasil, ele pode causar uma crise nos Estados Unidos, ele pode causar uma crise na Europa, ele pode fazer o que ele quiser. Então, o país que tem controle do Mar do Sul da China tem controle sobre a economia mundial. A China, ela já disse várias vezes que o objetivo principal dela é dominar essa área e dominar o mundo, ser a potência hegemônica. A China atualmente é a segunda, ela quer ultrapassar os Estados Unidos, quer vencer os Estados Unidos, quer deixar os Estados Unidos para escanteio, e os Estados Unidos têm perdido bastante poder nesses últimos anos, Então, rolando essa treta aqui, os Estados Unidos tá muito ferrado, porque os Estados Unidos tá tendo que enfrentar isso, tá tendo que defender Taiwan, tá tendo que ficar batendo de frente com a China, e se os Estados Unidos mostrar que vai perder ou que não vai apoiar Taiwan ou Japão, a China vai invadir, a China vai tomar conta dessa parada toda, entendeu? E a Rússia vendo isso, ela que tem uma aliança com a China, ela pensou, porra, vou invadir aqui a Ucrânia, e aí eles vão ter que sair daqui, do meu quintal. E ao mesmo tempo, se eles vierem defender, aí a China toma conta aqui e ferra com os Estados Unidos, checkmate. Então, os Estados Unidos estão numa situação muito difícil agora, porque os Estados Unidos eles não têm como financiar esses dois frontes contra essas duas potências, e ao mesmo tempo que ele não tem como, se os Estados Unidos pegar e falar, vou ficar com o principal, que é dominar essa região, porque quem domina essa região domina o mundo. Se os Estados Unidos pegar e falar, não vou ajudar aqui a Europa, vou ficar aqui na Ásia, aí GG, a Ucrânia vai ser invadida, provavelmente
a Rússia vai tomar conta aqui dessa região, os aliados dos Estados Unidos vão perder mais ainda a confiança dos Estados Unidos, ao ponto de que provavelmente, né, vai ter uma guerra maior aqui, entendeu? Mas de qualquer maneira, eu imagino que a Rússia tem a vantagem por causa dos dutos de gás, que eles fornecem energia para a Europa inteira, ao mesmo tempo, né, que a Rússia vai exercer, né, poder novamente sobre os estados, né, da União Soviética. A Rússia já disse isso, que tipo, esses países são independentes, mas eles não consideram esses países independentes, eles consideram estados independentes que devem responder ou devem estar na zona de influência de Moscou, né, da Rússia. E tanto que tava rolando umas tretas aí, eu acho que foi na Geórgia, não lembro qual foi o país que tava tendo treta aí, que tava tendo manifestação. Mas de qualquer maneira, então, a Rússia provavelmente vai invadir a Ucrânia, né, e se os Estados Unidos não se meter nisso, não for contra a Rússia, aí já era, meu irmão. Tipo, a Europa vai pegar e vai ficar puta com os Estados Unidos vai se ferrar na Europa, a Rússia vai pegar poder pra caramba aqui, porque eu imagino que a Rússia conseguiria tranquilamente vencer a Europa inteira numa guerra. E aí agora a gente tem aqui, tipo, se rolar essa invasão aqui, pode ter certeza que vai rolar uma invasão aqui também. E se a China pegar e ter vantagem aqui, mano, em Taiwan, aí pode ter certeza, mano, Coreia do Norte invade a Coreia do Sul e depois o Japão vai ser invadido também. Por quê? Porque a China tem tretas com o passado com o Japão. Então eu acho que, sei lá, a ideia da China atualmente, né, é consolidar poder. E consolidar poder em Taiwan e na Coreia do Sul é importante porque são países que são potências industriais da indústria 4.0, né? Que são países que produzem chipsets, coisas do tipo. Então, Taiwan sendo invadida, pronto, a China vai ter o controle da maior parte dos chipsets do mundo. Coreia do Sul provavelmente invadida pela Coreia do Norte, coisa do tipo, né? Então, a situação tá bem complicada. O Japão provavelmente vai se meter nessa treta porque ele vai querer defender, né, os seus aliados e coisa do tipo, e não sei se a China conseguiria vencer o Japão, a Coreia do Sul e as Filipinas, mas eu imagino que se a Rússia invadir a Ucrânia, a China vai com certeza tentar pegar aqui a parte do sul, né, do Pacífico Sul. E isso com certeza vai ferrar com os Estados Unidos, que vai cair bastante, né? Já tá caindo, na verdade, né? Os Estados Unidos tá vivendo uma decadência muito grande, tá perdendo muito poder internacional desde a guerra da Síria, né, que foram muitas decisões ruins tomadas pelos governos dos Estados Unidos, né? Eu acho importante que eu vi uma mensagem falando assim, que, tipo, a ideologia não importa, porque a Rússia, naquela época, que era soviética, comunista, ela tinha os mesmos interesses que a Rússia tem hoje em dia, que não é mais comunista, entendeu? E os Estados Unidos muda governo de esquerda ou de direita, não faz diferença. Os interesses internacionais continuam sendo os mesmos, né? Porque o poder que o país exerce de verdade é o que importa, não é a ideologia que o país tem, se é de direita ou de esquerda. Eu achei isso muito interessante. E o Brasil já está sendo cobrado, né, de se posicionar em relação a essa treta aí. Lembrando que o Brasil tem uma aliança com a Rússia e com a China, né? São os BRICS, que é Brasil, Rússia, China e Índia, eu acho, e África do Sul, South Africa West. Então essas são a nossa aliança que a gente tem, a aliança econômica. Então o Brasil é um grande aliado da Rússia, é um dos maiores aliados da Rússia, e o Brasil está sendo cobrado que tome parte, né, contra a Rússia, principalmente porque a Rússia está fazendo bases na Venezuela, e essas bases que a Rússia está fazendo na Venezuela são justamente para afetar os Estados Unidos, que tá fazendo bases aqui na Ucrânia, entendeu? Então, se os Estados Unidos não tivesse quebrado o acordo que ele tinha feito com a Rússia em 1990, se os Estados Unidos não tivesse colocado a mão nisso, se os Estados Unidos não tivesse tomado conta da Ásia durante a Segunda Guerra Mundial, a gente provavelmente não estaria vendo esse caos acontecer. Mas é aquilo, né? Eu acho que todos os impérios acabam e o dos Estados Unidos está prestes a terminar. E eu imagino que essa guerra que está aí se ameaçando começar vai ser aí um dos pregos do caixão, né? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois.